Esse aqui é o pastor Kim, ele pastoreia a nossa igreja em Paranavaí. Está lá já há quantos anos mesmo? Vai para 19 anos. Louvado seja Deus pela vida dele, uma igreja boa, um trabalho abençoado na cidade de Paranavaí. Eu gostaria também de apresentar sua esposa. Eu gostaria de apresentar a Nádia, por favor. Por favor, fique de pé. Né? Ele acabou de falar o nome, eu já tinha ouvido o seu nome, lembrava, eu perguntei já 3 vezes, e ele acabou de falar e eu tive que perguntar de novo. Me perdoe, eu estou um pouco cansado, acho que com a mente. Você é muito bem-vinda aqui. Né? Obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria dos irmãos que os recebem com alegria, por favor, dê um sinalzinho assim para nós. Que bom, estão bem entre nós. Fiquem à vontade conosco e que o Senhor Deus possa abençoar a nossa vida através desse servo. Você sabe que essa casa aqui é chamada de casa de oração, não é verdade? E eu acho que nos últimos 10 minutos eu já orei pela 3ª vez. Então vamos fazer isso mais uma vez? Ore agora especificamente por esse tempo de audição da palavra de Deus. Ore por todo mundo que ouve e por aquele que fala. Faça isso. Deixa, Deus, a Tua palavra atingir o nosso coração, de modo que sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém? É com muita alegria que eu estou aqui. Primeiramente agradeço a confiança, o convite, pastor Josimar, pastor Ronaldo, e também expresso aqui a minha gratidão, que estamos em Paranavaí há 19 anos, iniciamos o trabalho lá, e demonstro a minha gratidão por esta igreja, que desde o início, quando nós começamos, tivemos o apoio dessa igreja aqui. Nossa igreja mãe é de Curitiba, do pastor Marcos, mas nós sempre tivemos o apoio da Sião, né, pela pessoa do Paulinho, que sempre esteve mais conosco, mais o Patrick, e outros irmãos que estiveram lá. E se nós chegamos onde chegamos, nós devemos isso a vocês. Então é uma oportunidade de estar aqui e também de demonstrar essa gratidão que nós temos pela Igreja Sião aqui de Maringá. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. No capítulo 7, Mateus 7, um texto bem conhecido e muito especial da palavra de Deus. Maio, como aqui, para nós lá, um tempo muito especial, não é? Nós pensamos em família o ano todo, durante todo o ano, mas no mês de maio nós lutamos, intensificando os ensinos e as orações por nossas famílias, mediante um texto que em Neemias 4,14, outro dia quando estive aqui, citado aqui pelo pastor Josimar também. E eu tenho visto que vale a pena lutar por família, vale a pena investir em ensino, em oração. Quando eu olho para a minha igreja, há algum tempo atrás, o que Deus tem feito de restauração, de casamentos abençoados, de exemplos que nós temos como famílias e casamento, eu tenho visto que vale a pena. Amém? Mateus 7, muitas vezes falar de família parece que é algo apenas para os casados, não é? Para os mais velhos, mas eu digo para vocês que nunca houve um tempo, uma necessidade tão grande de se falar de família, se falar de casamento, de orar por família, por tudo que nós estamos vendo que está acontecendo nesse mundo, né? A desvalorização de princípios da família, né? Tudo que está acontecendo com a juventude dos dias, com os casamentos. Há uma pesquisa que diz que 50% dos casamentos nos nossos dias não chegam a 5 anos. Outros 20%, que somam 70%, 20% não chegam a 10 anos. E muitas vezes esse 30% que sobra ainda de casais cristãos que muitas vezes vivem no temor, mas muitas vezes sem a felicidade que o casamento, que a família precisa proporcionar nas nossas vidas. Então nós precisamos sim, né, lutar pela família, como Neemias nos ensina. Esse texto é um texto muito especial, eu creio que você já conhece, 4 versículos de Mateus 7,
a partir do versículo 24. E ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, foi Jesus quem disse isso, e ele diz assim, e as pratica, ele diz, assemelhar-lo-ei a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra. Ele diz assim, de alguns problemas e de muitas coisas que enfrentamos e estamos enfrentando, porque ele diz assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e diz assim, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Mas ele diz o contrário, a partir do verso 26, ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras, ele diz, e não as cumpre, e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E da mesma forma vieram os problemas, e diz assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e diz assim, e foi grande a sua queda. Olha só, feche os olhos, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, obrigado por esse momento de adoração, Deus, ó Deus, tão especial. Obrigado porque a tua presença, a presença do teu Espírito se faz nesse lugar. Agora estamos diante da tua palavra, ó Deus, porque o Senhor já tem falado aqui nesse lugar, de várias formas, mas nós nos colocamos diante da tua palavra. E ó Deus, e como ela mesmo diz dela, que ela não volta vazia, mas que ela faz aquilo que te apraz, aquilo para a qual o Senhor a designou para esta manhã, Senhor. Ó Deus, que ela não volte vazia, mas que ela encontre, ó Deus, em nós um coração preparado, ansioso, desejoso, ó Deus, de receber a tua palavra, Pai. Porque como ela mesmo diz dela, ela é eficaz, ó Deus, ela penetra mais profundo do que uma espada, Deus, ó Deus, e traz, ó Deus, os nossos sentimentos à tona, as nossas intenções dos nossos corações, Pai. Pai, manifesta a tua vontade, pela tua palavra pregada, pela ação do teu Espírito Santo nesse lugar e nas nossas vidas. Ó Deus, que nós não saiamos daqui da maneira que chegamos, mas que sejamos, Deus, renovados, transformados, fortalecidos, ó Deus, por meio da tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em tudo que já aconteceu e que possa acontecer, nós te damos honra, glória, força e louvor, e declaramos que importa sempre que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir diante a tua grandeza e deste amor tão maravilhoso ao qual nos amou, Pai. Obrigado por cada vida, cada família aqui representada, Pai. Seja por uma pessoa, por um casal, seja pelos filhos, pelos pais, mas eu peço que a bênção do Senhor seja sobre todos, Pai. Eu oro agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que a família, instituída por Deus, ela é a base de todas as coisas. Quando nós olhamos, como eu disse, para essa sociedade hoje, vivendo o que está vivendo, de tanta corrupção, perversidade, violência, de tantas coisas ruins, nós podemos ter a convicção de que isso é fruto de famílias e casamentos desestruturados. A família também ela é a base da igreja. E eu creio que, de uma forma legítima, nós só temos uma igreja abençoada quando isso proceder de lares abençoados. De lares abençoados. Nós só teremos uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora quando isso for fruto de lares abençoados. É tremendo quando em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, e durante 6 dias, Deus foi formando os céus e a terra e tudo o que existe. E a palavra do Senhor diz que Deus ia formando nesse período de 6 dias, e o próprio Deus que criava todas as coisas, Ele olhava, e é tremendo isso, porque Ele olhava e dizia que era bom, que era muito bom. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, nós
Podemos ver Deus formando ali o homem, e Deus então, Ele faz também um jardim, e eu creio que esse jardim era um lugar muito bonito, onde Deus todos os dias, na viração do dia, Ele estava ali em comunhão com o homem, e Ele dá um nome a esse jardim de Éden, que significa lugar de delícias, Ele coloca o homem ali. Mas quando chega no capítulo 2, no verso 18, Deus diz assim, não é bom. Um Deus que vinha dizendo que tudo era bom, Ele chega agora e diz, não é bom. E Ele diz o porquê. E Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí Ele dá uma anestesia, faz Adão dormir, Ele tira ali uma das suas costelas, e faz a ele uma mulher, uma esposa, osso dos seus ossos, carne da sua carne. E ali Ele institui a família, e depois disso também vem os filhos, e Deus institui ali a família. Olha só, há um Provérbios que, no capítulo 18, verso 22, que diz que aquele que encontra uma esposa, ou eu posso dizer aquela que encontra um esposo, encontrou a benevolência, a bondade de Deus. Olha só, Salmo 68, 6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Quando ele chega em Eclesiastes, no capítulo 4, de 9 a 12, ele diz que é melhor serem dois do que um. E ele diz o porquê, que é melhor ser dois do que um. Porque ele diz que quando um cai, o outro levanta. Ele diz que quando um está com frio, e eu creio que só não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ele é aquecido pelo outro. Ele diz que tem melhor paga do seu trabalho. Aquele que trabalha o dia inteiro e depois volta para o seu lar, para a sua alegria, ele tem maior paga do seu trabalho. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E no final de tudo ele diz, olha, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Quando a presença de Deus, ela também se manifesta na vida de um casal e na vida de uma família. Por tudo isso, nós cremos que a família, ela é a obra-prima de Deus, o melhor de Deus. O melhor de Deus. Até acima, claro, até mesmo da própria igreja. A família foi a criação de Deus, a obra-prima de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, já no Éden, o inimigo provoca destruição, não é? Disse Deus ao homem, não é? E à mulher, de toda a árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, não é? E houve a queda, Eva comeu, deu ao seu marido, eles, não é, desobedeceram a Deus e caíram, pecaram. E a partir disso começam então os problemas. Quando nós encontramos Deus então questionando Adão do que havia acontecido, Adão declara para Deus e diz, olha, foi a mulher que tu me deste, né? Diretamente ele acusa a mulher, mas indiretamente ele coloca a culpa em Deus. Ele diz, olha, foi a mulher que o Senhor fez, né, que me fez errar. Olha só, quando Deus então procura Eva e questiona ela a respeito do que havia acontecido, ela coloca a culpa, ela transfere a culpa e diz, olha, foi o diabo, né? Indiretamente ela também culpa a Deus por aquilo que havia acontecido. Olha só, eles não se arrependem, eles não reconhecem o seu erro, o seu pecado. Olha só, eu fiquei pensando nisso, mesmo que já houvesse o pecado, que eles já haviam pecado, mas como seria, quando eu pensava sobre isso eu fiquei meditando, como seria se mesmo eles pecando, eles tivessem reconhecido, tivessem se arrependido, tivessem dito, Deus, olha, eu pequei, eu deixei de guardar o jardim, Senhor, olha, eu errei, eu falhei na minha missão. Mas, amado, muitas vezes isso é dentro da nossa casa. Muitas vezes por nós transferimos muitas vezes a nossa culpa, o nosso erro. Isso acontece como aconteceu no Éden, acontece muitas vezes, talvez no nosso dia a dia do nosso lar, quando nós transferimos os erros, quando nós transferimos a culpa, e quando nós não reconhecemos o nosso próprio erro, se cria muitas vezes um problema muito maior. Talvez o problema já existisse ali, mas se eles tivessem confessado e reconhecido, talvez diminuiria, né, o poder de destruição que teve o pecado na vida do homem e da humanidade. Então em Gênesis 3,15, Deus
declara dizendo: olha, haverá inimizade agora entre vocês e a serpente, o diabo. Não é? A serpente morderá o teu calcanhar e vocês pisarão sobre a cabeça dela. Não é? Deus também aí falava, e na sequência ele fala de Cristo, que na cruz pisou sobre a cabeça de Satanás. Mas Paulo diz que um dia ela será totalmente esmagada na carta de Coríntios, porque ele ainda continua agindo, ele ainda continua buscando destruir o melhor de Deus, a obra-prima de Deus, ele procura ainda destruir a família. Mas preste muita atenção numa coisa que eu entendo aqui nesse texto. Primeiro, o problema aqui não foi um problema conjugal, e nem um problema familiar. Não houve problema entre Adão e Eva. O problema aqui foi um problema espiritual. Antes que o problema familiar e conjugal ali acontecesse ali, e toda essa irresponsabilidade do erro que havia acontecido, houve uma brecha, houve um pecado. Houve um pecado, eles abriram uma porta, eles deram uma legalidade para o inimigo agir na casa deles, né? Na vida deles. Até porque em 1 João 5,18 diz que aquele que se conserva, o inimigo não toca. Aquele que se conserva, o inimigo não tem poder de tocar. E em 1 Samuel 15:22, o Senhor deixa muito claro que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Melhor obedecer do que prestar louvor, adoração, do que prestar sacrifício a Deus. A obediência é algo que Deus nos pede. A obediência é algo que nós devemos a Deus. Há um texto que, pela primeira vez eu meditando, encontrei esse texto, que está lá em Eclesiastes 9:18, na realidade meio versículo, a parte B do verso 18 diz assim: mas um só pecador destrói muitos bens. Olha só, um só pecador, um só pecado, ele causa uma grande destruição. Quando eu pensava nisso e olhava para a família, me veio o exemplo de Acã. O povo de Deus, através de Josué, entrava na terra prometida, e a primeira cidade era Jericó, e Deus deu uma ordem, para que nada daquela cidade fosse tomado, nada fosse pego daquela cidade, porque era anátema, era maldição. E na destruição dos muros, Acã toma algumas coisas, né, que ao ver parece que não tem tanto valor, e aquele homem esconde aquilo que ele roubou. A Bíblia diz que ele furtou daquela cidade, e ele esconde debaixo da sua tenda, não é? E ele ocultou ali o seu pecado. E então Josué se levanta para lutar contra uma cidade muito menor do que a cidade de Jericó, a cidade de Ai. Então eles foram para aquela cidade, voltaram fugindo daquele povo, envergonhados e derrotados. Quando Josué busca Deus e o porquê aquilo havia acontecido, Deus diz: olha, existe pecado oculto no meio de vós. Vocês não vão subsistir o inimigo enquanto houver pecado. Preste atenção nisso. Nós não vamos subsistir o inimigo quando muitas vezes existe um pecado. Lembra que o problema não foi conjugal nem familiar, mas o problema foi espiritual, o problema foi um pecado. E então Josué ora, não por vontade de Acã, que não reconheceu o seu pecado, mas o pecado foi revelado, e no capítulo 7, de 24 a 26, a Bíblia diz: no vale de Acor foi colocada a família dele, não somente ele, mas a sua esposa, todos os seus filhos, todos os seus bens, as suas ovelhas, e foram todos apedrejados. E ali foi levantado um monumento muito grande, para que o povo de Israel nunca se esquecesse do poder de destruição que existe no pecado. E aí nós podemos dizer: mas pastor, isso é no Velho Testamento. Mas quando nós encontramos no Novo Testamento, no capítulo 5 de Atos, nós encontramos Safira e Ananias mentindo ao Espírito Santo a respeito de uma oferta. Mentiram ao Espírito Santo, mentiram aos apóstolos, e a Bíblia diz que eles foram fulminados na graça, no tempo em que nós vivemos, porque ocultaram, porque mentiram ao Espírito Santo. O salmista ele diz algo muito interessante, no Salmo 19, verso 12, ele diz assim: quem pode
entender os próprios erros, ele pergunta. Aí ele diz assim para Deus: expurga-me, tu, olha só, dos que me são ocultos. O salmista, ele ora, ele diz: Senhor, quem pode compreender? Talvez existe algo na minha vida que eu não compreenda, existe algum pecado que eu não compreenda, mas expurga-me, tira da minha vida os pecados que eu não compreendo, os erros que eu não conheço. Quando Davi, ele peca, não é? Ele adultera com Betseba, e depois ele mata o marido dela. Esse tempo, até Davi reconhecer o seu pecado, demorou em torno de 1 ano, para que Davi caísse na real, para que Deus enviasse Natã e apontasse o seu dedo para Davi e o seu pecado. E nesse período ele escreve o Salmo 32, e ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, olha só, em cujo espírito não há engano, em que nós não nos enganemos com a destruição, muitas vezes, do pecado. E aí Davi, ele começa a dizer: olha, enquanto eu me calei, olha só, enquanto eu não confessei, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ele diz: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi fala de uma doença física dos ossos, mas ele fala também da perca total do seu humor, da sua alegria. Ele diz isso no Salmo 51. Ele busca a restituição da alegria da salvação que ele havia perdido, e ele diz: olha, o meu bramido é todos os dias. Ele diz: a tua mão pesava sobre a minha vida. Então quando ele chega no verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Então o Senhor perdoa o pecado de Davi. Olha como isso é importante. Amado, por que eu estou dizendo isso? Eu falei um pouquinho disso aqui no Congresso dos Homens. 95%, para não dizer até um pouquinho mais, dos traumas, feridas emocionais, raízes de amargura, ressentimentos, mágoas, todo esse tipo de situações e de feridas e de ofensas são geradas em famílias desestruturadas, são geradas dentro dos nossos lares. 95% das pessoas que nós muitas vezes encontramos em veredas, de pessoas que nós muitas vezes aconselhamos, lidando, eu creio que aqui não é diferente, lidando com família, com jovens, muitas vezes com pessoas até mais velhas, 95% desses traumas, dessas feridas, dessas ofensas, foram geradas dentro de lares, dentro de famílias. Por quê? Pelos laços de amor que existem entre um casal, pelos laços tão fortes de amor que existem entre pais e filhos e pais, onde se esperava muitas vezes o amor, a bondade, o cuidado, muitas vezes se encontrou a violência, a rejeição, a ofensa, a mágoa, o ressentimento. Quando nós olhamos em Juízes, no capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 3, fala de Jefté, um moço que foi gerado num adultério, numa traição. Ele é fruto de um adultério, fruto de uma traição do seu pai. E ali se encontra Jefté, reunido ali com seus meios irmãos, e então aqueles meios irmãos rejeitam a Jefté pela herança do seu pai, diz: você não tem direito. E aquele moço Jefté sai da sua casa, e a Bíblia diz que ele se envolve com homens levianos, ele se envolve com pessoas más. Quantos filhos que nós encontramos, muitas vezes se envolvendo com tantas coisas ruins nesse mundo, porque de uma certa forma foram rejeitados. Eu falava aqui também, falando a respeito de sacerdote, daquele endemoniado de Gadareno, e naquela semana eu havia pregado uma palavra a respeito daquele moço, que parece ser um jovem, e aquele moço, ele tinha possessão de uma legião de demônios, e o comportamento daquele moço era um comportamento terrível. Ele morava nos sepulcros, andava nus, não tinha pudor, um moço violento, as pessoas fugiam dele, não é? Um moço que andava gritando de dia e de noite, se ferindo com pedras.
Olha só, eu perguntava para o próprio Espírito Santo, eu dizia: Senhor, mas por quê? O que aconteceu com esse moço, para ele estar num estado tão deplorável na sua vida? E quando Jesus encontra aquele moço e liberta, ele está sentado, vestido em perfeito juízo, aos pés de Jesus. E aí quando ele diz para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, Jesus diz algo para ele que me chamou a atenção. Jesus disse para ele: volta para os seus, volta para a tua casa. Havia algo que ele precisava consertar, havia algo que ele precisava resolver. O entendimento que o Senhor me deu era que aquele moço sofreu toda aquela situação, porque foi gerado na sua família, e ele volta, ele fala do que Jesus fez na sua família, e depois ele sai como um evangelista, como um missionário, naquelas 10 cidades de Decápolis, ele sai dando o seu testemunho. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: filhos colhem o que os pais plantam. Quando nós olhamos para Adão e Eva, e o erro deles, logo depois nós encontramos Caim matando Abel. Quando nós olhamos para os filhos de Davi, que também não reconheceu o seu pecado, mas que guardou aproximadamente 1 ano, o próprio profeta Natã disse que a espada não se apartaria da sua casa. E nós olhamos para os filhos de Davi, que foi o maior rei, mas foi um pai terrível, e nós encontramos incesto por abuso, nós encontramos assassinato, irmão matando irmão, nós encontramos violência, ódio entre os filhos de Davi. Absalão, que roubava o coração, que furtava o coração dos homens do seu próprio pai, para roubar o seu reinado. Nós encontramos Davi chorando, dizendo: Absalão, meu filho Absalão, chorando a morte do seu filho, por tudo o que aconteceu. E há um texto que chama muito a minha atenção, e eu chamo a atenção dos pais aqui, porque lá em 2 Samuel 12:12, o profeta diz a ele: o que se faz em oculto, os filhos farão à luz do sol. Davi, o que você fez em oculto, o que você escondeu, os filhos farão à luz do sol, os filhos farão à luz da sociedade. E amado, isso tem algo de muita verdade, porque quando nós olhamos no Velho Testamento, o fim do Velho Testamento, no livro de Malaquias, e o último versículo do Velho Testamento diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha se isso não é sério. O profeta diz: olha, se não houver conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, eu visitarei a terra com maldição. Olha como está a nossa sociedade. Olha como estão os nossos jovens nesses dias. Olha como estão as leis que falam de aborto e de tantas coisas. Olha como está o divórcio nos nossos dias. Olha como está a nossa juventude no nosso dia. Olha o que estão fazendo nas novelas a respeito da família. Olha o ponto que nós estamos chegando. Será que essa maldição não está instalada? E Deus buscando converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Quando eu encontro Deus dizendo que odeia o divórcio, antes ele diz assim no capítulo 2 de Malaquias, ele diz: e dizeis por quê? Ele pergunta, um questionamento: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu sempre digo, quando eu realizo casamentos, que casamento não é um culto, é uma cerimônia, mas Deus está presente. Como Ele esteve lá no Éden, presente no momento do casamento entre Adão e Eva, e a formação da família, a presença de Deus. E Ele diz aqui, porque o Senhor foi testemunha, Ele é presente como testemunha Ele diz, entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual, Ele diz, tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, a mulher da tua aliança. E ele diz assim, e não fez ele somente um, soberjando-lhe espírito,
Olha só, porque o Deus deu ao homem, não é, o direito da formação do espírito. No momento em que uma criança é fecundada, ali também surge um espírito, não é? E ele diz, e por que somente um? Ele diz, ele buscava uma semente de piedosos. Quando ele diz no verso 16, porque o Senhor Deus de Israel, ele odeia o repúdio, o divórcio. Deus, ele sabe o que está falando. Porque quando isso acontece, não é apenas um casal que se separa. Deus está pensando nos filhos, dos filhos dos filhos. E alguém pode dizer assim, mas alguém que se separa e não tem filho não entra? Não, entra sim, porque deveriam ter filhos. Estão deixando de ter filhos. Estão deixando de gerar uma geração abençoada. E é isso que nós estamos vendo, o que está acontecendo hoje no mundo. E é por isso que Êxodo 25, 6 diz que aqueles que odeiam, aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus, ele diz, eu visitarei até a 3ª e 4ª geração. Mas ele diz que fará misericórdia até 1000 geração daqueles que obedecem e amam o Senhor. Olha como é muito maior do que aqueles que desobedecem. Mas ele diz também em Deuteronômio 30, verso 19, ele diz, olha, hoje eu tomo o céu por testemunha, que diante de ti eu coloco a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E ele ainda diz, escolhe pois a vida, para que viva você e a sua semente, para que viva você e a sua geração. Deus nos dá o poder de escolha, para que gerações sejam abençoadas. E aí quando nós encontramos o Salmo da família, eu dizia aqui no Congresso dos Homens que o Salmo 128 é o Salmo do homem, mas ele é o Salmo da família. Aí nós encontramos Deus dizendo, olha, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, olha só, ele será abençoado nas obras das suas mãos. A sua mulher será como uma videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Olha só, ele diz que ele verá os filhos dos seus filhos e haverá paz na sua casa. Olha só, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quando ele fala aqui da videira frutífera como a mulher, a videira fala do vinho, da alegria, amado, que será sobre a casa que teme ao Senhor. Ele fala sobre os rebentos da oliveira. Oliveira fala de óleo, de unção. Rebento fala de coisas novas, de unção nova, que é derramado sobre a família, sobre a casa, daqueles que temem, aqueles que andam no caminho do Senhor. Olha só que tremendo isso. Olha só que promessa do Senhor. Mas, amado, o tema que eu coloco nesta palavra é: toda família tem problemas, não desista da sua. Sabe por quê? Porque quando eu medito e estudo sobre as famílias bíblicas, todas tiveram problemas graves, gravíssimos. Até as famílias mais importantes da Bíblia tiveram problemas graves. Quando nós olhamos para Abraão e Sara, que são os patriarcas, não é? Talvez a família mais importante do Velho Testamento. Nós olhamos para esse casal, não é? Abraão significa pai de multidões, pai da fé. Olha só, né? Abraão é um tipo de Deus, porque ele levou o seu filho para ser sacrificado, não é? E Deus deu Jesus no Monte Calvário. Esse casal tinha as marcas deles, eram as marcas mais importantes da palavra de Deus. A marca desse casal era fé e obediência. E sobre eles estava uma promessa em Gênesis 12, 3, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando nós chegamos em Gênesis 20, do versículo 1 a 3, nós encontramos esse homem abrindo uma brecha terrível na sua vida, na vida da sua esposa e da sua geração. Quando Abraão mente que Sara era sua esposa, e Abimeleque vai e toma Sara.
E se não fosse Deus visitar, e é tremendo que o texto, versículo 3, Deus visita Abimeleque em sonhos e diz assim para ele: você é um homem morto, porque essa mulher tem marido. Deus precisou intervir de uma maneira sobrenatural, dando àquele homem um sonho e diz: você é um homem morto, porque essa mulher tem marido. Porque senão naquela noite haveria um adultério. E Deus pensou no seu propósito. E aí nós encontramos o filho da promessa desse casal, Isaque, no capítulo 26, verso 7. Da mesma maneira, mentindo que Rebeca, para a mesma pessoa, para Abimeleque, mentindo que Rebeca era sua esposa. E Abimeleque, já esperto, Deus não precisou nem visitar ele, ele olha e vê Isaque brincando ali com Rebeca, ele diz: ei, que intimidade que é essa? Essa é a sua mulher. E mais uma vez Deus evita. Quando nós olhamos para a vida de Isaque, eles tiveram os primeiros gêmeos da história da Bíblia. E aí quando chega na velhice, nós encontramos Rebeca, não é? Rebeca e Isaque, que tiveram uma história tão linda, de um encontro, algo romântico, não é? Abraão manda buscar uma esposa da parentela, o cidadão vai lá, busca, traz, ela vem com um véu cobrindo o seu rosto, e aí Isaque esperando ela na sua cabana, aquele romantismo todo. E de repente na velhice nós encontramos Rebeca atrás da porta, escutando, não é? Escutando ali Isaque, falando com Esaú, e ali já havia um problema muito grave, porque Rebeca amava Jacó, Isaque amava Esaú, e ele então queria abençoar o filho, e Jacó já havia roubado a primogenitura de Esaú, e ali então ela arma todo um teatro, engana Isaque na sua velhice, e rouba a bênção de Esaú. Tudo bem que a bênção já estava determinada sobre Jacó, não precisava ser usada pelo diabo para isso, mas cria um ódio. Aí você olha Esaú, né, que casa-se com mulher estranha, vai embora, se torna um homem amaldiçoado. Na carta aos Hebreus diz que ele buscou arrependimento, mas não encontrou, e em Malaquias capítulo 1 diz que Deus aborreceu a Esaú. Jacó vai embora, os pais não veem mais os seus filhos, nem os seus netos. Olha que destruição. Agora Jacó é enganado pelo seu sogro, e casa-se com uma mulher que não queria, casa-se com outra, tem 12 filhos, agora ele repete o erro, ele tem como preferência José, e cria um ódio, inveja entre os irmãos, e eles causam maldade na vida de José. Jogam José no poço, vende José, olha os problemas. Quando nós encontramos Sansão então, que fala a respeito dos jovens, um moço consagrado por Deus no ventre da sua mãe, ela não bebia vinho, porque ele tinha o voto de Nazireu. E aquele moço cresce consagrado a Deus, não cortava o seu cabelo, e de repente ele desonra os seus pais, desobedecem, ele se envolve com prostituta, ele casa, se envolve com Dalila, descobre o seu coração, e destrói praticamente o seu chamado. O propósito que Deus tinha, ele se torna um escravo, cego. Problemas e problemas, em famílias tão especiais e importantes na Bíblia. Nós poderíamos citar outros exemplos aqui, só que tudo isso também não serve como desculpa para nós, pelo contrário, serve como exemplo para as nossas vidas. E apesar de todos os problemas que eu disse aqui, eles cumpriram o propósito de Deus na face dessa terra. E todos eles que eu citei aqui se encontram em Hebreus 11 na galeria da fé. E apesar de todos os problemas que nós podemos ter, em Deus nós podemos cumprir todos os propósitos que Deus tem através da nossa vida na face dessa terra. Não é desculpa para que nós muitas vezes nos conformamos, muitas vezes com um casamento infeliz, com uma vida infeliz em família. Quando nós olhamos agora para Mateus 7, no versículo 24 e 25, nós encontramos a solução. Quando ele diz, olha, aquele que ouve essas minhas palavras, e ele diz, e as pratica, ele diz, olha, eu compará-lo-ei a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E aí vieram os problemas, como vieram na vida deles. E desceram as chuvas, e sopraram o vento, e transbordaram os rios, e combateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada sobre a palavra de Deus. Olha só. Amado, preste muita atenção. Eu quero falar de alguns princípios aqui fundamentais para evitar muitas coisas na nossa vida e para nos manter no propósito que Deus tem para nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse texto que nos chama tanta atenção em Neemias 4,14, quando diz assim, não os temais. Olha o que Deus está dizendo. Eu creio que existem muitos inimigos da família, né? Satanás e seus inimigos, e nós estamos vivendo hoje no Brasil, tem se levantado muitos inimigos da família, mas Deus diz nesse texto, não os temais, e Ele diz o porquê, Ele diz, grande e temível é o vosso Deus. Olha só, amado, um dos princípios maiores, eu digo acima de todas as coisas, que nós devemos ter esse princípio na nossa vida, é a presença do próprio Deus. É a presença do próprio Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós olhamos o Salmo de número 127, ele diz assim, 3 coisas muito importantes. Ele diz, primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amado, em vão é o nosso trabalho, para edificar os nossos filhos, para educar os nossos filhos. Em vão é o nosso trabalho para manter o nosso casamento, para manter os nossos filhos, para manter a alegria no nosso lar. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. A presença de Deus é uma presença edificadora. A presença de Deus, ela precisa ser no nosso lar como uma presença ativa, não como uma Bíblia, como se usava muito antigamente, aberta no Salmo 23. Um Deus parado. Não, o nosso lar precisa ter um Deus ativo, através da oração, da meditação, através dos cultos na nossa casa. E nós vamos ver qual é a nossa parte nisso. Mas esse salmo ainda fala de uma outra coisa. Ele diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele fala de uma presença protetora. Deus é aquele que nos protege. Grande e temível é o nosso Deus. Grande e temível, não temais, porque Ele é o Deus que nos protege. E o salmista ainda diz, olha, inútil vos será levantar de manhã, comer o pão com sacrifício, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Essa presença, ela também é uma presença provedora, de um Deus que provê todas as nossas necessidades. Nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração, mas qual é a nossa parte nisso? A nossa parte é buscar a Deus. E olha que Isaías diz no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Enquanto é tempo, amado, nós precisamos buscar a Deus dentro da nossa casa, por nossa família. Jeremias 29, no versículo 11, Deus dá uma palavra tremenda, mas Ele traz uma cobrança para nós. Ele diz, olha, bem sei eu, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, e não de mal, mas Ele termina dizendo, para vos dar o fim que desejais. E aí uma pergunta, qual o fim que nós desejamos? E aí ele diz assim, então orareis a mim, e invocar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 ele diz, e sereis achado de vós, diz o Senhor. Amado, nós precisamos. Nós estamos estudando na escola bíblica lá, as igrejas casas, porque no início da igreja não havia templo, e a igreja se reunia nas casas. E é interessante que a gente começou a ver, eu creio que isso acontece na célula, Paulinho um dia me deu um testemunho aqui, de algo que aconteceu. Naqueles dias os milagres aconteciam nas casas. Jesus, ele curava, ele fazia milagres nas casas. As reuniões eram nas casas. O batismo do Espírito Santo era nas casas.
Nós deixamos muito a casa e viemos muito para a igreja só. Nós viemos muito para a igreja ter uma vida nos cultos e nos domingos, e estamos deixando de usufruir de Deus nas nossas casas. Nós precisamos voltar para nossas casas. Quando eu olho a fé de Timóteo, uma fé não fingida, uma fé que foi obtida através da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, uma fé familiar. Ele conquistou essa fé no recinto familiar, na casa. Sabe uma outra coisa, um outro princípio que nós precisamos ter diante de tudo isso, é a sabedoria. E sabe, amado, não é porque o salmista fala da mulher sábia, que a sabedoria, ela é uma obrigação apenas das mulheres. Provérbios 24, verso 3, diz que a casa, com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência se mantém. Essa sabedoria cabe a nós todos, aos homens. Quando eu olho para o jardim do Éden, em Gênesis 2,15, eu vejo Deus dizendo a Adão, não a Eva, mas a Adão, o dever de cultivar e guardar o jardim. E sabe o que tem acontecido hoje, amado? Quantos homens têm negligenciado a liderança sacerdotal? Quantos homens hoje negligenciam a liderança que Deus deu ao homem? E eu dizia aqui até no congresso, que o sacerdote é como um ministério de louvor, não é? Eles levam a igreja até a presença de Deus pelo louvor, e depois o pregador diz, assim diz o Senhor, ele leva Deus, a palavra de Deus à igreja. E o sacerdócio, a liderança sacerdotal, é dever do homem, chamar os filhos e a esposa para vir na igreja, tomar a frente para fazer o culto, tomar a frente para orar dentro da sua casa. É o dever do homem. Por causa dessa negligência, amado, tem acontecido muitos problemas. Até o Congresso dos Homens escolheu um tema muito bom, porque essa falha na vida de muitos homens tem causado problemas gravíssimos, essa troca de papéis, porque quando um homem negligencia o seu papel, muitas vezes a mulher assume aquilo que não é papel dela. Quando nós olhamos para Eva, na sua insubmissão, quando ela toma uma atitude ali, de pegar aquele fruto, e comer daquele fruto, e dar ao seu marido, ela foi insubmissa à autoridade do seu marido, de perguntar ao seu marido, de conversar com o seu marido, antes de tomar uma decisão tão séria. E aí a gente viu tudo o que aconteceu. E é por isso que Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Não precisa nem do diabo quando há tolices, não precisa nem a intervenção maligna, com as próprias mãos se destrói. E sabe, amado, nós precisamos de sabedoria. Tiago 1,5 diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá sabedoria. Sabe um outro princípio, além da presença de Deus, da sabedoria, que falta muito, que eu entendo na palavra de Deus, é a boa comunicação. Não apenas uma comunicação. Hoje se comunica dentro da própria casa, até pelos WhatsApp, né? Mas uma boa comunicação. Amado, quando eu olho para o capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 6, nós olhamos para Eva, ela estava conversando com quem? Com o diabo. Olha só. Tem gente que conversa com o diabo, e ela estava ali conversando com o diabo, como se fosse normal conversar com o diabo. E o diabo sabe, mostrou para ela o fruto, agradou aos olhos dela, e aí tudo aconteceu. Mas, amado, com quem nós temos conversado? Nas redes sociais. Com quem nós temos falado a respeito de nós, da nossa vida, do nosso casamento? Quando nós falamos de comunicação. Quando nós falamos de comunicação, Efésios no capítulo 4, verso 29, ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Como tem sido a nossa palavra? Tem saído da nossa palavra palavras torpes? Ou nossa conversa edifica, agrada aqueles que ouvem?
Ele diz assim, no verso 31 de Efésios 4, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia seja tirada entre vós. Amado, no nosso lar não pode existir esse tipo de situação. Amargura, gritaria, eu digo sempre que onde tem essas coisas tem a presença do maligno. Como tem sido a nossa comunicação dentro da nossa casa? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houverem acordo. Como que nós vamos andar juntos se não há acordo? Olha só, Colossenses no capítulo 4, verso 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Muitas vezes nós não sabemos responder, e muitas vezes nós respondemos com gritaria, no momento de ira, nós respondemos na mesma moeda, pagamos com a mesma moeda e criamos muitas vezes um problema tão grande. Provérbios no capítulo 15, ele diz algo interessante, no versículo de número 23, ele diz assim, olha só, o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Muitas vezes nós, na boa comunicação, precisamos escolher o tempo, ou precisamos muitas vezes dar um tempo para responder, mas muitas vezes nós respondemos ao nosso tempo. E uma boa comunicação, amado, é quando ela se dá, quando nós olhamos um no olho do outro, seja pai e filho, seja entre casais, mas nós precisamos olhar um nos olhos do outro, porque aí nós vamos ter um entendimento muito maior. Nós precisamos valorizar aquele que fala, porque muitas vezes só nós, na comunicação, só nós queremos falar, e nós precisamos ouvir, não é? Aquilo também que muitas vezes não queremos ouvir. Provérbios 18 diz assim no versículo 13, olha só, responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. Às vezes nós respondemos antes de ouvir, nós precisamos parar e ouvir nossos filhos, ouvir a razão que eles têm ou não, ouvir as nossas esposas. Nós achamos que muitas vezes uma comunicação é alguém falando e o outro ouvindo, mas nós precisamos melhorar isso dentro do nosso lar, até porque eu termino com Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida, elas estão no poder da língua, da palavra. E muitas vezes por uma palavra, né? Por uma palavra, Jefité saiu da sua casa e foi se envolver com homens levianos. Quando alguém diz para ele, você não tem direito à herança do nosso pai. Às vezes uma palavra gera morte do que uma palavra também gera vida. Uma outra coisa, amado, é que nós precisamos num princípio é o princípio da perseverança e da paciência. Como nós precisamos de paciência. E olha só, diz assim Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Há momentos em que nós vivemos de tribulação no nosso lar, que nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. E nesse momento em que tenhamos paciência, Paulo diz aqui, persevera na oração. Olha só, persevera na oração. O versículo 17 diz, a ninguém torneis mal por mal. Olha só, ele diz no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos. E no verso 21 ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nós só vamos vencer as lutas, nós só vamos edificar uma família, um casamento abençoado, quando nós tivermos perseverança em Deus, e também muita paciência, E por último, amado, o quinto princípio, que eu acho também um dos mais importantes, e eu coloco ele em dois sentidos aqui, eu coloco humildade mais perdão, porque eu creio que por falta de humildade é que falta o perdão, e muitas vezes nós precisamos de humildade. Se Adão e Eva tivessem humildade de reconhecer os seus pecados, eu acho que a coisa seria diferente.
nós precisamos ter humildade. Você vai entender o porquê que nós precisamos de humildade e perdão. Há um texto que eu sempre cito, que é Efésios 4, 26 e 27, que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ele diz assim: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Olha só, verso 26. O que ele está dizendo? Se tem uma coisa que nós não temos que ter muita paciência, amado, e precisamos ser rápido, é para pedir perdão. Porque nesse intervalo, muitas vezes, de você deixar o dia terminar e dormir, principalmente aos casais, não é? Irados. Nesse momento, existe um ditado aí que é uma verdade: oficina vazia. Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. E aí, nesse tempo, o diabo, ele aumenta, ele potencializa aquela ira. E então, a palavra nos ensina, diz: não deixa terminar o dia. Peça perdão, seja entre casal, entre pais e filhos, entre irmãos. Peça perdão. Irá, nós vamos nos irar. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E no verso 27 ele diz o porquê. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Amado, por que veio o divórcio? Por que Moisés deu o divórcio? Jesus diz o porquê, em Mateus 19:8. Ele diz que o divórcio veio não porque houve o adultério, mas o divórcio veio pela dureza do coração. E quantos divórcios existem de amizades? Muitas vezes pela dureza do coração. Não somente entre o casal. Quantos divórcios existem entre pais e filhos? Pela dureza do coração. Por isso que eu falei sobre humildade, né? A humildade precisa acompanhar sempre, senão não há perdão. Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, não é? O que encobre, o que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aquele que renova sempre o problema, né? Sempre está renovando a questão, o problema. Nós precisamos cobrir, pedir perdão, esquecer, né? Quando nós liberamos perdão, não renovar o perdão a cada momento de ira, a cada momento de briga. Nós precisamos perdoar e ter essa humildade para perdoar. Como eu disse, amados, 50% dos casamentos não chegam a 5 anos, 20% não chegam a 10 anos, pela dureza do coração. Famílias que muitas vezes são destruídas pela falta de perdão. E aí nós entendemos os 2 últimos versículos, 26 e 27 de Mateus 7, quando o Senhor diz: aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei a um homem louco, que edificou a sua casa, o seu casamento, a sua vida familiar sobre a areia. E aí vieram os mesmos problemas naquele que edificou sobre a rocha. Desceram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios e combateram contra aquela casa. E a Bíblia diz que ela caiu, e diz o pior, que foi grande a sua queda. Amado, preste atenção. Para nos tornarmos muitas vezes bons profissionais e até bons pastores, nós precisamos ralar muito, não é verdade? Para você se tornar um bom profissional, você estuda, você rala, você faz doutorado, você faz mestrado, e a gente rala muito. Mas quando se trata muitas vezes de família, quando se trata muitas vezes de casamento, basta amar. Amor casa. Tem uma moça na nossa igreja que todas as vezes que chegava o mês de maio, ela me procurava e falava assim: eu não gosto do mês de maio. Aqueles que são solteiros não gostam, porque se fala muito de família durante o mês de maio. E ela nunca dava atenção para o mês de maio. Depois ela casou. E hoje, ela aprende no casamento aquilo que ela deixou de aprender antes. E ela passa por situações no seu casamento que ela poderia ter evitado.
porque um dia ela não ouviu, e ela edificou a sua casa, o seu casamento sobre a areia. Sobre a areia. Amado, nós precisamos investir. Muitas vezes nós compramos nosso carro e nós levamos na melhor oficina. E mandamos fazer tudo do melhor na manutenção do nosso carro. Mas muitas vezes deixamos de investir no casamento. Deixamos de investir no romantismo, deixamos de sair até para ir num cinema. Deixamos de investir nos filhos, em ter tempo com os filhos. Nós investimos em muitas coisas, na nossa vida profissional, em tudo que nós temos, deixamos de investir na família. E aí nós queremos uma família abençoada, nós queremos um casamento, nós queremos filhos abençoados. E família abençoada não é sorte. Família e filhos abençoados, casamento abençoado é investimento, não é sorte. Eu quero terminar com um versículo que me chama muito a atenção. Muita atenção, até se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Mas eu queria terminar com um versículo que está lá em 2 Timóteo 5,8. 5,8. Quando Deus diz assim, para mim é um dos versículos mais terríveis a respeito de família. Porque ele diz assim, aquele que não cuida, preste atenção, cuidar é amar, cuidar é investir, cuidar é ter tempo. Cuidar envolve um monte de coisa. Quando você cuida, envolve um monte de coisa. Envolve investimento material, financeiro, envolve tempo, envolve carinho. Aquele que não cuida dos seus, Paulo diz a Timóteo, da sua própria casa, da sua própria família, olha só o que ele diz, irmãos. Ele diz que negou a fé. Negou a fé. E é pior que os incrédulos. Agora eu digo para você, tem alguma coisa pior do que negar a fé? Tem alguma coisa pior do que negar a Cristo? É negar a fé. Tem alguma coisa pior do que ser pior do que os infiéis? Amados, se nós olharmos na Bíblia o que vai acontecer com os infiéis, o que Deus promete que vai acontecer com os infiéis, nós vamos entender o que é ser pior do que eles ainda. Mas por que Deus diz isto? Pela importância que tem a sua família, pela importância que tem os seus pais, jovens. E não está dizendo aqui apenas para os pais cuidar dos filhos, está dizendo aqui dos filhos também, porque a Bíblia diz, filhos, honrai os vossos pais, porque é mandamento com promessa. Hoje nós temos visto aí muitos jovens morrem-se muito mais jovens do que velhos. Mas por quê? Falta de honra. Cuidar dos pais, cuidar da esposa, cuidar do esposo, cuidar da família, para que nós não sejamos pior do que os incrédulos, para que nós não podemos negar a nossa fé. Olha a importância que tem a família. Olha a importância que tem a família. Sabe, amado, se eu pudesse resumir tudo isso aqui, eu diria que nós precisamos fazer um caminho de volta. Eu tenho dito isso na minha igreja. Nós precisamos fazer um caminho de volta. Nós precisamos voltar para dentro dos nossos lares e recomeçar, porque senão é hipocrisia viver na igreja aquilo que nós não vivemos dentro do nosso lar. Nós precisamos fazer um caminho de volta. Eu disse isso, que a igreja é a base da igreja é a família. Amado, verdadeiramente, nós só vamos ter uma igreja abençoada e abençoadora, legitimamente, quando isso for resultado de famílias abençoadas, de família abençoada. Eu digo isso para a minha própria vida. Nós precisamos fazer um caminho de volta, voltar a cuidar, a edificar a nossa casa com sabedoria, a edificar o nosso casamento, e vir para a igreja, na presença de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olhando para todas as famílias da Bíblia, e nós encontramos até na família de José e Maria alguns problemas, se você olhar. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum problema é tão grande no seu casamento, na sua família, que não se possa resolver. Sabe por quê? Porque Neemias diz assim, não os temais, grande e temível é o vosso Deus. E ele diz, lutai pelos vossos filhos, lutai pelos vossos irmãos, lutai
pelas vossas esposas, pelos vossos esposos, lutai pelas vossas famílias. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria pedir que você feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como se encontra o seu casamento, a sua família. Talvez você precisa fazer um caminho de volta. Talvez você precisa fazer como aquele gadareno, voltar a resolver algumas coisas. Talvez nós precisamos cuidar mais daquilo que Deus nos deu de maior valor, de maior valor. Não há nada mais valoroso do que a nossa casa, do que a nossa família. Enquanto o ministério de louvor louva ao Senhor, eu queria que você mesmo sentado refletisse um pouquinho sobre isso, sobre a sua casa, sobre qual é a sua parte nisso. Reflita um pouquinho. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluias. Minha casa será um pedaço do céu. Vamos ficar em pé? Você pode declarar isso? Estarão reunidos. Fazer dessa canção a tua oração, declarando isso sobre a sua casa. Só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e adoração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Você pode declarar isso? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de amor. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade dele. Do meu coração, sua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostei muito do que o pastor Josimar faz aqui. Eu queria que você, que está aqui com a sua esposa, e se tem filhos aqui, que os pais estão aqui, vá até eles. Vou pedir que você ore pela sua família. Comece aqui, aquilo que Deus quer fazer, quer continuar fazendo na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Comece a fazer aqui. Vire-se aí para sua esposa. Se os teus filhos estão perto aí, chama eles até aí. Eu queria que você orasse, enquanto eu oro aqui, pela sua vida, debaixo desta palavra. Eu queria que você, homem, orasse aí pela sua esposa, pelos seus filhos se estão aqui. Se existe alguém sozinho aqui, se reúna com outros aí. Alguém da família chama, que é mais próximo aí, para que ninguém fique sozinho aqui. Não é bom que o homem esteja só.
Eu gostaria que você abençoasse agora a sua família, como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho. Que você ore nesse momento agora. Ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, eu peço sobre esta igreja, sobre toda a família que se reúne aqui nesse lugar, seja por uma pessoa representada, Senhor, seja um casal, seja uma família completa, ou aqueles que talvez não estão aqui de forma completa. Deus, eu intercedo pela vida deles. Eu oro a Deus para que o Senhor os abençoe. Ó Deus, que haja restauração, que haja conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ah Deus, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda força contrária, todo levante, ó Deus, toda palavra de maldição, de separação. Oh, xalabasui andecolemas. Ah Deus, esse casal que falou de separação, Senhor, ah Deus, agora muda o pensamento agora, muda agora. Ah Deus, essa família que precisa do perdão, Senhor, manifesta sobre eles agora, Senhor, a oportunidade de se perdoar. Alguém que deve perdão ao outro, Senhor, ó Deus, que está nesse lugar e que a Tua palavra falou ao coração dele, que ele saia deste lugar e procure, ó Deus, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, para que esse perdão aconteça entre eles, para que haja conversão dos corações nesse lugar. Pai, eu abençoo cada família aqui representada. Ah Deus, aqueles que querem se casar, Senhor, ah Deus, a Tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família, Senhor. Abençoa, Deus, abençoa para que haja casamentos como nunca houve, ó Deus, em todos os tempos nessa igreja e neste lugar. Abençoa, Senhor, os jovens, abençoa os filhos, abençoa os pais, os casamentos que estão em conflito, abençoa os homens dessa igreja, para que sejam líderes, sacerdotes, líderes em suas casas, que assumam a responsabilidade da sua família e da sua casa. Abençoa as mulheres, para que elas sejam sábias, ó Deus, em tudo, e que elas edifiquem a sua casa, porque sobre a mulher está o bem-estar da sua casa, da sua família, Senhor. Dá-nos sabedoria, sabedoria vinda dos céus, para que edifiquemos a nossa casa, para que firmemos com inteligência, ó Deus, a nossa família, Senhor. Eu oro abençoando cada família, cada casamento aqui, repreendo a ação do inimigo, porque grande e temível é o Senhor, diante deste mundo, diante desses problemas que estamos enfrentando, Senhor. Ah Deus, que a igreja Batista Sião em Maringá seja uma igreja que possa impactar essa cidade, através dos exemplos de casais, de famílias nesse lugar. Eu abençoo, ó Deus, cada um aqui, Senhor. Eu abençoo, Deus. Ah, Deus. Oh, xalabassurianda lamassurianda coia da machalabalabalá. Amado, abra o teu coração. Abra teu coração para perdoar. Abra teu coração para abraçar. Enquanto é tempo, buscai o Senhor. Enquanto é tempo, buscai a presença dEle na sua vida, na sua família. Que você seja abençoado poderosamente, poderosamente. Vamos continuar cantando? Vire-se para cá. Aleluias. Passa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Que o Senhor faça isso mesmo em nossa casa, em nosso lar. Despede em paz o teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que
que o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja renovado sobre você, seja renovado sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dê alguns abraços bons perto de você. Vá para sua casa na bênção do Senhor, na paz do Senhor, na paz que Deus dá. Amém.